Vocês estão sabendo que um dos prédios que fica no interior do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a sede principal do Corpo de Bombeiros em Maringá, ali na região da Avenida Paraná, o prédio está interditado e pode cair, pode desabar, bem no centro da sede do Corpo de Bombeiros. O prédio está interditado e agora estão pedindo para que a prefeitura providencie a demolição, ou seja, derrubar a estrutura desse prédio todo, porque ele corre mesmo o risco de cair, Márcio. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para o pessoal de casa. O risco iminente de desabamento. É dessa forma que o Corpo de Bombeiros está tratando esse caso aqui em Maringá. É o prédio dos bombeiros da cidade. É a sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá. E temos esse problema estrutural grave e o prédio da unidade pode vir ao chão. Essa informação que você vai acompanhar agora é uma informação que está sendo apurada pela equipe do Pinga Fogo há pelo menos uma semana. Nós estamos buscando informações junto aos bombeiros, junto ao próprio município aqui de Maringá. Esse caso é um caso grave, Juliano. Um caso grave, principalmente porque militares estavam correndo risco ali no local, tá? E tudo começou com um aviso de interdição que a nossa equipe recebeu e dava conta da interdição do prédio do Corpo de Bombeiros. E quem fez foi a Defesa Civil Municipal. Nós temos, inclusive, a interdição que a Defesa Civil aqui da Prefeitura de Maringá impôs sobre o prédio ali do Corpo de Bombeiros. Ó, esse é o ato de interdição, que foi assinado, inclusive, pela Defesa Civil aqui do município. Está interditado, inclusive proibida a entrada e a permanência de pessoas no local, Rua Benjamin Constant, número 93, na Zona 7, no local do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, quartel central, porque há há um risco, né? Há um perigo muito grande ali no local. Então, a nossa apuração, nosso trabalho de investigação, por que não, vamos dizer assim, começou a partir dessa informação. É importante entender o seguinte: qual prédio que é? Qual é o prédio? Nós temos imagens do prédio para vocês entenderem também, tá? Esse é o quartel central do Corpo de Bombeiros, é esse prédio do centro, ó. O Nininho vai tentar marcar ali. Isso, Nininho, boa. Esse é o prédio, ó. Um prédio de 3 andares que está com risco iminente de desabamento, risco de queda, o prédio. É esse prédio da esquerda, onde tem esses carros. Essas imagens são imagens de internet, por isso que não são de muita qualidade. É onde estão os carros estacionados aqui, tá vendo ali, ó, um prédio de 3 andares. Aquele lá da frente é o prédio do comando e aqui é um prédio que fica na área interna ali do Corpo de Bombeiros. E nesse prédio, o que há nesse prédio? É importante dizer isso. Nesse prédio tinha o alojamento dos bombeiros, o dormitório dos bombeiros, salas de reunião, salas do setor administrativo, inclusive a sala de reuniões dos bombeiros, quando tinha encontro com imprensa, alguma coisa assim, era nesse prédio. E sempre que eu fui lá, eu sempre fiquei admirado com a inclinação da escada, que para subir lá é uma escada bastante íngreme, tá? Ali tinha também, Juliano, a cozinha, o refeitório dos bombeiros, tudo nesse prédio. É um prédio grande. É um prédio de 3 andares, Juliano. 3 andares e fica bem no centro. No centro do quartel. Isso, né? No centro do quartel. São quase 600 metros de área construída. E esse prédio apresentou rachaduras nos últimos tempos, apresentou problemas estruturais graves, esse prédio. E aí é o seguinte: o Corpo de Bombeiros de Maringá, quando os bombeiros começaram a perceber ali as rachaduras, os bombeiros acionaram o comando. Olha, estamos com um problema sério estrutural aqui no prédio. E as rachaduras começaram a aparecer, começaram a aumentar. E o ano passado o pessoal falou: poxa, não está certo isso aqui, alguma coisa está acontecendo. E aí foi contratado um estudo técnico, engenheiros foram analisar o prédio
E o laudo do engenheiro é o seguinte: o prédio está afundando. O prédio perdeu a sustentação e pode entrar em colapso. Você sabe o que é isso, né? O prédio pode desabar. Cair. Pode cair. Um puxão. A Defesa Civil Municipal foi chamada, a equipe lá do Adilson Costa, eu confirmei essa informação com ele disse que, olha, mas procede, eu não posso me pronunciar sobre isso, mas procede realmente a questão da interdição do prédio. O prédio foi interditado. Inclusive, a Defesa Civil diz que está proibida a permanência de pessoas no local. Tiveram que evacuar o prédio rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, todo dia, todos os bombeiros da área central de Maringá precisam ir lá para o Jardim Alvorada para almoçar e depois ir lá no Jardim Alvorada para jantar. Porque a cozinha, o refeitório era nesse prédio aqui, que agora está interditado. E os engenheiros disseram o seguinte: olha, para manter o prédio de pé, vai ter que ser feita uma engenharia muito grande, não vai compensar. Então a solução é botar a prédio no chão, como dizia a dona Armênia, daquela novela da Globo, né? Vão ter que demolir o prédio, que o prédio corre risco de desabar. Que coisa, hein? A nossa equipe, dentro desse trabalho de apuração, nós tivemos acesso a uma carta, a um ofício enviado pelo tenente-coronel Adriano Barbosa. O coronel Adriano, que é o comandante do 5º Batalhão, ele encaminhou esse ofício ao prefeito Ulisses Maia. E você vai ler junto comigo trechos, a partir de agora, desse documento que nós tivemos acesso, que revela aí os detalhes, né, desse grande problema. Olha só, diz aqui, ó, tramitação urgente. Prefeito, considerando que o quartel sede do Corpo de Bombeiros de Maringá, situado na Avenida Paraná com a Guaíra, composto por 4 edificações construídas a partir de 1973, apresenta falha estrutural severa, ou seja, uma falha estrutural grave em uma de suas edificações, segue a carta enviada pelo coronel. Ele fez várias ponderações. Considerando que a falha estrutural está atestada em laudo pericial, ou seja, não é da cabeça dos bombeiros, tem um laudo que foi emitido em fevereiro do ano passado. Mais de 2 anos já. Em fevereiro de 2020, perdão. Por uma equipe de engenheiros contratados em dispensa emergencial de licitação. Vamos lá, em 2020 foi feito a análise do local, certo? Foi concluído no laudo pericial pela necessidade emergencial de intervenção na edificação de 3 pavimentos, 3 andares de quase 600 metros quadrados, a qual, aí vem a parte grave, ó, perdeu sustentação estrutural e está colapsando. O próprio comandante reconhece que o prédio está caindo. Está caindo, Juliano. O prédio está caindo. Considerando que estudo preliminar realizado por engenheiro municipal indica a inviabilidade técnica financeira de ações visando a recuperação do edifício, ou seja, não dá para manter de pé. Não dá para reformar. Não dá para reformar. Sendo mais viável para a administração a demolição da parcela condenada da edificação, mantendo-se parcela aproveitável e ampliando a terça parte, considerando que a edificação em questão, além de estrutura de alojamento, aí vem aí, ó, o que tem dentro daí, né? Tem ali, ó, a estrutura de alojamento dos bombeiros, sala de aula, depósito de alimentos, comporta também o refeitório, onde é preparado e servido a alimentação para todos os bombeiros de Maringá, tanto no quartel central como dos outros 4 postos de bombeiro também. Segue a carta, dizendo lá, ó, esse é o comandante escrevendo a carta para o prefeito, considerando que as demandas apresentadas são emergentes e que, caso não sejam sanadas, trarão impacto negativo direto no atendimento emergencial do Corpo de Bombeiros de Maringá à população, solicito a Vossa Excelência autorização para iniciar gestões junto às secretarias responsáveis e o Legislativo, visando destinar 3 milhões de reais do FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento dos Bombeiros de Maringá, para poder fazer essa obra. Quem assina esse documento, vocês vão ver aí na outra página, é o comandante do 5º Grupamento dos Bombeiros, o tenente-coronel Adriano Barbosa, ele que assinou eletronicamente esse ofício. Resumindo tudo, Juliano, o prédio está caindo, o prédio de 3 andares está desabando, correndo risco. Lá em 2020,
falhas estruturais. Esse foi o laudo. Eles vêm acompanhando, conversando com o engenheiro aqui, outro ali, aí fizeram outra análise dizendo o seguinte, ó, não dá para escorar o prédio está afundando. E agora, recentemente, a Defesa Civil foi chamada porque aumentaram as rachaduras e com base no que os engenheiros tinham dito e nas rachaduras, o prédio foi interditado porque corre o risco de desabar o prédio do Corpo de Bombeiros. Esse prédio aqui é da década de 70. Esse prédio foi construído pelos próprios bombeiros da época. Eu ouvi uma fonte de dentro do quartel, me disse o seguinte, Márcio, esse prédio tem várias falhas de segurança, várias falhas de acessibilidade também. Não tem acessibilidade nenhuma o prédio. Então, não dá para manter o prédio desse jeito mesmo. Porque na época, Juliano, era, vamos dizer assim, entre aspas, a tecnologia que se tinha na época para construir o prédio. Usaram a tecnologia da época para construir o prédio ainda de uma forma, não vou dizer amadora, porque o prédio está em pé até agora, mas não foi uma construção técnica, de engenharia, senão o prédio não estava caindo, né? E o prédio está interditado. Só que como as coisas funcionam muito rápido, na verdade não tão rápido, né? Desde 2020 estou discutindo o assunto, a prefeitura, eu tive acesso também ao ofício da prefeitura, dizendo o seguinte, o FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento dos Bombeiros, tem 10 milhões de reais no caixa. E a prefeitura já autorizou a construção de um novo prédio, a modernização do quartel deve custar em torno de 2 milhões. A prefeitura falou, ó, derruba, nós vamos construir outro, está aprovado, vai liberar o dinheiro, então, menos mal. O dinheiro para construir outro prédio, menos mal. Agora, o que chama atenção é todo esse tempo o prédio dos bombeiros ficar nessa condição. Ainda mais dos bombeiros, Juliano. Desde 2020, já deveriam ter tomado essa providência da demolição do prédio e o uso desse dinheiro do FUNREBOM antes, Márcio. Porque quando não se faz algo por conta da falta de dinheiro, é uma coisa, mas tem o valor, inclusive bem maior em caixa, né? Bem maior, exatamente. Você imagina, ó, primeiro, o risco que os militares do Corpo de Bombeiros correm se realmente esse prédio vier a cair. Primeiro. Segundo o próprio Corpo de Bombeiros, não tem questão de acessibilidade, essa estrutura, tudo isso é falho. E é o próprio Corpo de Bombeiros que fiscaliza isso e tudo quanto é imóvel por aí. E muitas vezes não há liberação de alvará justamente por conta disso. Imagina a notícia repercutindo, mesmo sem ninguém ferido. Em Maringá, no Paraná, prédio do Corpo de Bombeiros condenado desaba. Misericórdia. O prédio no interior do grupamento do Corpo de Bombeiros desaba por falta de por não terem tomado providências em tempo hábil. Por culpa do Corpo de Bombeiros? Não, porque o Corpo de Bombeiros comunicou o município. Isso. O laudo foi feito há mais de 2 anos atrás. Em fevereiro de 2020. E até agora não fizeram nada. Até por se tratar lá de um caso emergencial, Márcio, se fala dispensa de licitação. Não tem a burocracia da licitação, porque é um caso emergencial. Está colocando isso. Não é só questão, caiu ali o prédio, depois é só ir lá o maquinário e fazer a limpeza, não. E os militares do Corpo de Bombeiros que por ali transitam todos os dias, que está dentro do quartel, dentro do grupamento. E outra, os caras terem que se deslocar para o quartel lá do Alvorada para fazer refeição. Deveriam ter tomado providências antes. Não o Corpo de Bombeiros, mas a Prefeitura de Maringá, que isso foi pedido através daquela carta. A carta foi encaminhada para a Prefeitura de Maringá em 2020 mesmo, Márcio? Não, depois. A carta foi encaminhada em janeiro desse ano. Janeiro desse ano. Quando a Defesa Civil esteve lá e
interditou o quartel. Isso em janeiro desse ano, e só agora que vem a público, porque a equipe do Pinga Fogo investigou o caso, porque a princípio ninguém tinha falado. Então, em janeiro desse ano, quando a Defesa Civil disse, olha, não dá mais, aí foi comunicado ao município de Maringá. Mas é interessante também, né? Porque a casa lá do Jardim Paulista, que foi interditada, divulgaram que foi interditado, né? E o prédio do Corpo de Bombeiros, não, é melhor não divulgar. Não pode ficar ruim pra gente. Mas tem rachaduras mesmo lá no prédio, Márcio? Juliano, tem rachaduras sim. Nós temos imagens, Neninha, a sequência aí? Olha lá, ó. Esse é o laudo que mostra, lógico, as fotos, gente, são fotos, vamos dizer, preta e branca, porque é a foto do laudo. Isso. E agora a gente não pode entrar mais no prédio, porque ninguém pode entrar mais no prédio, tá? São mostras aí e de nem que... nós queremos entrar lá, né? Não, nem que deixasse eu ir entrar no prédio. O nosso cinegrafista, que é fininho, levinho, que é o Nininho, pequenininho, não faz peso. Não é o caso. Não é o caso. Imagina, Deus me livre, se cai um tijolo, né? Porque tijolo pode ser que acerte ele, né? Exatamente, isso é verdade. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Mas, ó, então aí tem a sequência das imagens, vocês vão ver, esse é o prédio em questão. Olha lá, Juliana. As imagens não são de qualidade, mas dá pra ver que percebe-se a fresta ali que tem, né? Nas rachaduras. É muita rachadura, cara. Tem uma das imagens ali que olha lá, tá escrito ali, ó, imagem atual. Você olha do lado, você enxerga do outro lado. Do outro lado. Tá vendo? Tá vendo ali, cara? É uma fresta muito grande. Do outro lado. Exato. Ali, ó, abertura de canto em uma das imagens lá, ó. Isso. Olha só o tamanho, Márcio. Exato. E, ó, perto da janela, já começou a abrir buraco perto da janela, na parede, tá vendo? Rapaz. Lá a primeira imagem lá em cima. Isso aí são imagens do laudo pericial que a equipe do Pinga Fogo teve acesso, tá? E segue, por aí acho que dá para ter uma noção mais do tamanho das rachaduras, Juliano. Olha lá o tamanho da rachadura. Você tá louco. As imagens não são de qualidade, como a gente disse, né? Mas dá para perceber realmente que houve, inclusive, um avanço ali de quando foi feito a perícia, porque a esquerda é o laudo pericial, a direita são as imagens atuais. Então, que cara, piorou. Que o laudo foi 2020. E piorou muito. Muito. O laudo foi 2020. A direita são imagens atuais do começo do ano, né, gente? Mas dá pra ver a diferença, é muito grande, Márcio. Muita. As rachaduras são muitas mesmo. Então, assim, as imagens mostram isso, as imagens mostram que a situação é bem séria mesmo. Mas assim, ó, graças a Deus não houve nada de mais sério, não houve nada de mais grave. Só que, pelo teor aqui da documentação, e é interessante, porque a prefeitura, a gente fala prefeitura, por que é a prefeitura? Vamos lá. Mas bombeiro é governo do estado, não é? Bombeiro é bombeiro militar, é uma repartição estadual, isso é fato. Só que existe o FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, que ele é cobrado, ou era cobrado, lembra daquela taxa do bombeiro que você tinha que pagar, e deu um rolo uma vez aqui em Maringá. Teve até um oficial do bombeiro que foi preso, acusado na época, mas parece que aquilo lá não deu nada não, foi inocentado o oficial, tanto que ele está trabalhando aqui em Maringá de novo. Mas a questão do FUNREBOM, se cobra uma taxa e esse dinheiro vai para um fundo para reequipar os bombeiros, porque se tem uma instituição séria e que merece todo o apoio, não tem que ter, vamos dizer assim, não tem que ter economia, é o Corpo de Bombeiros, tem que ter equipamentos bons, os equipamentos bons são caros, então o fundo existe para isso, para reequipar os bombeiros. E o FUNREBOM, o dinheiro, ele é gerido pela prefeitura, pelo município. Então, a prefeitura que administra os gastos. Por isso que os bombeiros pediram ao prefeito a liberação de 2 milhões para a obra e mais 1 milhão para a compra de equipamentos. Por isso, a carta aqui fala em 3 milhões de reais. É o valor que a prefeitura já deu ok. O secretário Clóvis, ele estava na pasta antes de gestão, ele disse, está liberado o recurso. O município já autorizou, o bombeiro contratou uma empresa para poder demolir, vai gastar 30 mil reais para demolir. E o termo usado pelos bombeiros é esse, demolição porque o prédio corre risco iminente de cair. Se alguém falar assim, Márcio, a sua cadeira corre o risco iminente de cair, o que eu faço? Saio da cadeira, não é iminente, cai a qualquer momento. E o termo usado é, o prédio de dentro do Corpo de Bombeiros corre o risco iminente de desabamento.
por isso foi interditado, Juliano. Interditado pela Defesa Civil, e a gente viu ali nas imagens do dia do laudo pericial, e depois as imagens atuais, que a situação já se complicou ainda mais. E creio eu que logo, então, esse prédio de 3 andares no interior, é o prédio central ali do grupamento do Corpo de Bombeiros, deve ser demolido aqui em Maringá. E uma nova edificação, claro, deve ser levantada ali também, porque eles precisam dessa estrutura. Não podem deixar por mais algum tempo, porque do jeito que piorou a coisa ali que a gente viu nas imagens, se deixar por mais uns 3, 4 meses, não sei não se aquilo não vai tudo pro chão, viu, Márcio? É perigoso, Juliano, perigoso. Até estão comentando aqui com a gente o seguinte, se nós estamos sabendo das casas do Jardim Paulista que foram interditadas. Nós estamos sabendo, sim, inclusive nós mostramos no programa semana passada, provavelmente tenha sido um vazamento da rede da Sanepar, que as casas também foram interditadas pela Defesa Civil. Você até deu um exemplo agora há pouco. Esse caso divulgaram, né? Agora dos bombeiros ninguém divulgou, o pessoal ficou... Mas a gente entende como é que é também. Mas e as famílias? A família, principalmente daquela casa que foi totalmente interditada. Será que essa família, ela foi realocada? É uma boa pergunta. Quem é que está arcando com isso? Será que é a Sanepar? Porque deveria ser, né? Seria uma coincidência muito grande as rachaduras aparecerem no mesmo período ali que tivemos essa questão da infiltração, do vazamento do esgoto e tudo mais, e não fosse por esse problema, né? Agora, 12:17, daqui a pouquinho a gente vai abordar outros assuntos aqui na nossa programação. Fica ligado aí, tá bom?